tinha. Então acho que vai ser um jogo nesse ritmo, Toboco, bem rápido, porque os dois lados gostam de fazer esse tipo de escolha, esse tipo de jogada. Então acho que vão ser jogos bem pegados, bem disputados nesse quesito. Muita luta. Muita luta e tá aí então, começam os Pixie Bus da semifinal da LCS Europa, primeira semifinal entre H2K versus Origem, série melhor de 5, e H2K nesse primeiro jogo vai do lado azul, enquanto que a Origem do lado vermelho. Os Pixie Bus, ou melhor dizendo, os Bans por enquanto, Vayne e Victor da H2K, enquanto que a Origem se vira e Kalista. Interessante, né, ver um ban de Vayne e agora mais 2 bans de atiradores pelo time da Origem. Eu acho justíssimo que a Origem escolha banir atiradores, porque o Riarnan é um jogador muito bom com um leque extremamente reduzido de campeões. Tem 2, 3 campeões que ele administra muito bem, a Sivir, a Kalista, e tirando isso, o Cork ele só fez partidas ruins, por exemplo, então a Origem não vai deixar realmente o Riarnan na zona de conforto. Eu me lembro um pouco, lógico, acho que o Riarnan é muito melhor, mas eu me lembro um pouco Forgiven, que é um bom jogador, porém com 2 campeões. O resto ele é mais ou menos. E o Forgiven muito mais distante ainda do metagame, né? Ah, não, com certeza. Sem contar a dependência que ele demonstrou ter pelo time dele. Realmente um jogador que se perdeu nessa segunda etapa de LCS jogando com a equipe da Gambit. E a Origem agora bane por último o Thresh, o principal campeão, a principal escolha pro Cassim. Passou agora o first pick pro time da H2K. Eu acredito no Shen como a primeira escolha, um campeão seguro pro Odoamne, mas eles também podem tentar uma escolha para tirar um pique forte do time da Origem, próprio Brown. Pensando uma Nidalee, talvez, também. Eu gostaria de ver a Nidalee agora pela primeira escolha da H2K, mas eu acho que não é tão válida, porque o Amazing joga muito bem com a Evelynn e a Rek'Sai também passou aberta, é uma possibilidade grande para a Selva. Eu acho que você escolher uma Nidalee agora, você já mostra muito do seu jogo e permite o time da Origem jogar em torno disso, enquanto a H2K tende a priorizar outras coisas. First pick pro Cork. Não é uma escolha que eu gosto, como já falei, as partidas que o Riarnan fez de Cork, ele não jogou nada bem, então a H2K pode ter começado com uma escolha que não veio bem historicamente. Vamos ver se o Riarnan praticou e vai trazer um bom Cork. E a gente, aquela história, né, GSTV, são 3 bans, né, de AD, então, querendo ou não, você até disputa aquele último AD, digamos assim, que tá forte. Também é tirar do Nils, né, agora o Nils que vai ter que realmente se adaptar às próximas escolhas, trazer um AD que não aparece tanto, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele tá contra a parede, porque a gente tem Tristana, a gente tem Jinx, ele pode sair para um Graves ainda, então a Origem tem diversas escolhas pro atirador, e eu acho que o Nils consegue se adaptar muito melhor do que o Riarnan, e a Origem agora vai escolher o Shen. Seria muito interessante ver Shen com Janna, porque aí sim o Shen vai ser do Soaz, seria a primeira escolha dele de Shen. Interessante, né? Finalmente, então, o Soaz utilizando... Opa, mas ainda assim, não muda a questão. O Shen é na rota superior, ele está suporte, já monta uma linha de frente muito parruda, muito forte, né? Sim, eles mostram muita coisa já, Toboco, porque o fato são 2 campeões que vão proteger muito bem. O Alistar, por exemplo, é um campeão que, diferente da Janna, ele faz muito mais do que proteger, ele também inicia. Então isso entra também na parte de a Origem poder manusear ele do jeito que quiser, mas de fato eles vão defender. Então a gente pode esperar um Hyper Carry, por exemplo, na mão do Nils, né? E pode ser o fato disso acontecer, porque até o Cork do outro lado, por mais que a gente acredite muito que seja como atirador, ainda pode sair da rota inferior e ir pro meio. A gente já viu acontecer, né? Inclusive na semana passada já foi utilizado ali no meio, acho que acredito em um jogo só, nesse caso, né? Pelo time que jogou contra o UOL. Então acabou sendo uma situação de... Sim, que era um campeão que ainda dá pra jogar no meio. Então não tá decidido ainda. E interessante que quando apareceu na rota do meio nessas últimas semanas era The Carry. Não é assim, a itemização era de AD. Sim. Não, e agora a equipe pro dano mágico, exato, totalmente, né? E a H2K agora deixa a gente, né, com a dúvida. Aonde vai esse Nautilus? Eu acho que o Nautilus vai ser o suporte do Cassim, ele tem uma mecânica muito parecida com o Thresh. Sei que a gente pode falar isso porque ainda são campeões bastante distintos, tem kits diferentes, mas eu acho que exerce uma função parecida, linha de frente, pick-off, é um campeão que protege também muito bem o seu atirador, então eu acho que vai ficar pro Cassim realmente. O Lee Sin pro Lolex é uma escolha que eu acho extremamente interessante, porque não gosto tanto do Lee Sin nesse momento, eu acho que teriam outras escolhas melhores a serem feitas, ainda mais agora com essa escolha de Alistar pro time da Origem.
uma Nidalee viria muito bem, sendo que não poderia ter o Braum como suporte, mas de qualquer forma a H2K continua priorizando as lutas, é a iniciação, não vai ser o pouco a Nidalee, eles vão querer ir pra cima. E a Origin já escolhe Gragas, muito interessante, a gente deixa passar o Gragas um pouco porque ele vem perdendo espaço realmente, mas as duas equipes com junglers muito antigos, né? Não tão adaptados, Elise banida, certo? Mas de qualquer forma, Evelynn passou em branco, Nidalee passou em branco e eles estão naquelas escolhas mais antigas. Com Kog'Maw de atirador é realmente Hypercarry. E o que me deixa mais assim, impressionado é porque a Nidalee vem sendo uma escolha extremamente disputada. Sim, Conversando com o Diogo, né, o treinador da CNB, ele comentou que a Nidalee é uma campeã que, neste momento, é muito difícil você counterar ela na selva. Ela tem sustain, ela tem poke, ela tem dano, ela tem burst, ela tem mobilidade. Eu acho que a fraqueza dela é realmente o early game, se ela não conseguir tirar uma grande vantagem, mas nesse nível, em LCS, você não tirar uma grande vantagem, você consegue ainda farmar, você consegue ainda se sustentar na selva e ser presente durante as lutas, então você não vai acabar saindo tão atrás. Interessante agora a forma que o time da H2K fecha a composição deles, Lulu e o Olaf, então o Olaf vai ser o campeão pro Odami e a Lulu na rota do meio pro Ryu. Dificulta a escolha agora do time da Origin na rota do meio, porque não dava ainda pra saber o que o XP quer trazer. Eu tava esperando um Vladimir, só que a Lulu pode atrapalhar bastante esse Vladimir, ela dá muita sustain, muita resistência durante uma luta, e isso ofusca um pouco o burst que tem o Vladimir. Vamos ver o que a Origin vai trazer agora, porque eles estão nitidamente com uma composição de proteger o Kog'Maw, de proteger o atirador. Uma Ahri, apesar de não ser a composição que eles precisariam fechar, talvez a própria Lulu, que a H2K tirou da mão deles, seria o campeão para X-Pick, mas agora a Origin precisa realmente de um assassino, precisa de alguém que vá para cima, que elimine a linha de trás do time da H2K, enquanto o resto da composição protege esse Kog'Maw, que vai ter realmente um Olaf chegando, o ultimate do Nautilus, e sim, vai ser bem complicado proteger o Nils na luta, mas a Origin vai ter que brigar de alguma forma também na linha de trás, e vem a Ahri, que apesar de ser uma campeã assassina de pra cima, ela pode ajudar protegendo, principalmente com o Encantar. Exato, né? Um controle de grupo bem interessante que a Ahri tem no seu kit. E mais, né? Não adiantaria um Azir nesse momento, que a gente já viu semana passada, o Azir não para o Olaf, né? Exatamente. Então não adianta nada você pegar um campeão que cria essa parede, né? E também a Lulu é uma boa escolha contra o Azir, então acho que o XP não traria esse campeão nesse momento, porque acabaria jogando um matchup realmente favorável. A gente tá vendo agora a taxa de vitórias da Ahri, 3-3. Lembrando que o Ryu tá 3-0 de Ahri, então todos os jogadores, sem ser o Ryu, que jogaram de Ahri, perderam. Interessante. Só o Ryu ganhou de Ahri na LCS Europa. Mostrando aí que realmente entende muito bem da campeã, né? E já você vê o que se dá essa volta do Olaf, porque semana passada o Darius, né, top laner da TSM, né, na LCS América do Norte, das 4 partidas, 3 usou Olaf, e na 4 foi banido, aí ele foi até com o Gnar, né, no caso, e a TSM venceu, foi 3-1. E o que se dá essa volta do Olaf, essa escolha, e curioso, né, de novo contra a Shen, de novo esse matchup, é favorável? O que acontece? Eu acho que no matchup contra o Shen ele até que se dá bem, porque o Shen ele tem muito sustento, enquanto o Olaf ele tem um dano muito alto, ele tem um burst muito alto, dano real, e isso atrapalha bastante durante a fase de rotas. Mas no geral os dois vão conseguir farmar tranquilamente e chegar apenas durante a luta em equipe, vão disputar durante a luta em equipe. E o meta hoje para a rota superior, apesar de contar ainda com controle de grupo, com a resistência, precisa ter o dano. Quanto mais dano você tem, mais constante, mais impactante você é na luta. O próprio Gnar, que ainda aparece bastante, a gente vê uma construção de dano. Malho congelado, a gente vê também o cutelo negro, a gente vê bastante Hex Drinker, então ainda, apesar de ser um campeão para resistência, ele tá lá para causar dano também, ele tem que ameaçar o atirador. E se o solo laner, se o top laner não tem esse dano para ameaçar, ele acaba sendo muito frágil durante a luta em equipe, e o Olaf entra muito bem por conta disso. Certinho, GSV, muito obrigado pela sua presença e análise. E começa então a semifinal da LCS Europa, H2K versus Origin, Pepo. Pois é, Toboco, tá lá escolhas feitas, bem interessante da H2K. Eles realmente vieram surpreendendo com algumas escolhas um pouco, talvez ali, novas, né, pra Origin, por mais que ela tenha estudado. Peculiares, muito, né, diria. Sim, muito estudado o jogo da semana passada, ainda assim. Eu acho que esse Olaf realmente não era esperado. A gente pega ele começo ali de troca, sentinelas, dano sendo causado, provavelmente visão, volta à base e dá uma fase de rotas ali tranquila, Toboco.
Tranquila por enquanto isso, lógico, as sentinelas sendo posicionadas, muitas sentinelas avançadas, né? A Origin quer descobrir se vai ocorrer a inversão ou não. Interessante de saber se vai ter esse confronto entre o Kog versus o Cork, né? Os suportes nem se fala, né? 2 suportes extremamente tanques, com muito controle de grupo. Então, tanto o Alistar quanto o Nautilus acabam se dando bem. Lógico que o Alistar sempre tem aquela questão de ter a cabeçada, de afastar o adversário, de negar, né, aquela aproximação. E é isso que eu gosto um pouco do caráter de poder mudar um pouco da Origin, né? Porque eles têm a Ahri, que vai ser um campeão de dano, que é muito seguro. Então não precisa haver um investimento em cima dela para proteção. Ela tem 3 cargas ultimate. Ela entra numa luta, sai da luta quando quiser, né? Com uma velocidade muito rápida com o Orb da Ilusão. Então eu acredito realmente que a Origin fez a escolha mais... a melhor possível ali, né? A que mais cabia fazendo a situação com os bans, com as escolhas do outro lado. Porque eles precisam da referência de dano da Ahri, do Kog'Maw, né? Do outro lado a proteção existe, mas não é tão grande. O Lee Sin, se for atrapalhado nesse começo de jogo, se não aparecer tanto, também cai. Então é um jogo ali de muitos detalhes, Soboco. Eu gosto muito disso. Não é um jogo definido ali, nas escolhas, né? Pode variar muito essa situação com os piques aí de cada um dos lados. E fora o nível desses jogadores, né? Altíssimo nível. A equipe da Origin, por exemplo, tem campeões de LCS, Europa e América do Norte, né? Uma vez já foi campeão pela TSM. Então você vê que, e do outro lado, a H2K é uma equipe que desde 2014 cresceu muito dentro do cenário competitivo. Teve a adição do Ryu, né? Que também é um excepcional mid laner. Então a gente vê que é uma semifinal do nível que merece a LCS Europa. 2 times extremamente bons, como a gente falou, na fase de grupo, segundo e terceiro colocados. Já tem um histórico, né? 2-0 Origin, mas ainda assim foram jogos disputados e tende a ser uma semifinal realmente muito pegada. Sem dúvida, Toboco. E até pela movimentação dos times nesse começo de jogo, a gente percebe isso. Teve a inversão, a equipe da H2K tentou um gank através do casting no meio, não acharam espaço, e da mesma maneira a Origin ia fazer uma rotação muito parecida, né? Veio o Gragas e Shen ali pra talvez tentar, houve o roubo de vermelho dos 2 lados, mas é um começo de jogo ali invertido, com tentativa de focar no meio, e o Ryu se destacando demais nessa troca. Olha o que ele tá fazendo com essa Ahri. Ele perde mana, mas não tanta vida. Nossa, e todas as médias da Origin são melhores, né? Tudo bem, nos abates empatam e também no tempo que médio de jogo 1 minuto a mais para a equipe da Origin, mas o resto tudo melhor. É uma equipe que leva mais torres, que conquista mais dragões e também mais barões. Pois é, né? Então a disputa tende a ser um pouco mais acirrada nesse caso. Então, a gente viu que ali as torres foram focadas realmente nessa inversão, né? A gente vê o Nios faltando um ataque básico ali para levar aquela torre e toma até um dano a mais. Acho que ele vai voltar para base, então ele deixa ela destruir os minions que estão ali do time dele para que não tenha farm, não tenha tanta experiência para H2K. E por enquanto a desinversão acontece, né? A H2K desceu depois de levar a torre. Então as equipes buscam esse começo de jogo mais rápido, pelo menos no ouro, tentaram rotação lá para gank, não conseguiram. Mas é um jogo ali muito focado em ter um pouco de item, um pouco mais de nível para poder encarar a rota. E o Nios não voltou ainda, ele levou a torre, mas vai ficar ali para pegar esses minions. Exato, enquanto que o Rearne voltou base, já comprou sua bota e também uma espada longa. Não que também vai trazer uma grande, né, diferença para o Cork, mas ainda assim é uma vantagem contra o Nios. Enquanto isso, ele utiliza o Gosma do Vazio, vai formando o máximo que pode. A impressão que me dá é que o Nios quer acumular uma quantidade de ouro suficiente para fechar esse primeiro item da Força da Trindade, né? Deve partir ali pro Fulgor, tem um pouco mais de mana. E olha só agora o Amazing, vai sendo atacado pelo Lowlex, tem o buff do vermelho, por isso causa lentidão. Continua a perseguição, proteger na sentinela. Utiliza o fantasma agora do Omni, talvez um pouco tarde. Continua a perseguição, não conta com a torre, equipe da Origin. Foi pra cima agora do Lowlex, corrida das sombras, o combo. Pode sair o First Blood. First Blood fica nas mãos do Shen, mas o Omni consegue o abate agora. Fica por enquanto 1-1 pros jogadores da rota superior. Permanecem na briga, ainda pode ter o Suazinho pra cima do Omni. Porém agora sim, eles recuam e os dois ficam com o buff do vermelho. Pois é, né? Os dois caçadores morreram para ambos os top laners, então vai ficar ali buff de vermelho pros dois lados sim, mas o Soas, como é mais resistente, teve a ajuda do Gragas, né? Ele acabou se dando muito melhor. O Lee Sin teve dano, mas foi atordoado, tomou controle de grupo seguido, porque ele tomou uma barrigada e tomou depois a Corrida das Sombras, então ele foi atordoado e provocado. Ele ficou sem poder bater por muito tempo, então isso que favoreceu a troca no início, mas o Gragas também é frágil, ele acabou morrendo pro dano do Olaf, que inclusive o GSTV destacou, né? O dano verdadeiro, ele é um campeão que ele constrói itens de vida, mais dano e consegue ser muito impactante. A gente já viu a troca no começo ali, como foi forte pros dois lados, então já era de se esperar, né, Toboco? A gente realmente notava que pelas escolhas os times queriam trazer esse jogo mais rápido e de fato vai ser assim desde esse início. E, bom, por enquanto ficaram 1-1, mas provavelmente vai ter mais ação sim.
Não, e é assim que é bom, né? É isso que o pessoal quer ver, que tá assistindo a semifinal, quer ver esses dois times realmente rotacionando, brigando, buscando esses abates e objetivos. E já começa então com o First Blood e na sequência H2K devolvendo, né, o abate contra o seu companheiro. Enquanto isso, muito controle das sentinelas, né? A gente viu detectoras sendo colocadas, sentinelas avançadas por parte da H2K, tanto que tem uma tanto ali na moita quanto na parte de cima, próximo ao lado azul. Enquanto isso, troca aqui na rota inferior, já vai ter ali o Garen sofrendo a lentidão, mas como o Alistar do Myth já havia gastado o combo, não tinha por que permanecer brigando. E olha como é muito complicado você fazer coisas, né, movimentar o jogo em outras rotas que não sejam o top, né, Toboco? Lá em cima a gente vê o Shen se afastando um pouco, a troca contra o Olaf é difícil, o meio tem a tentativa aqui, ó, dos dois aparecerem, mas são rotas difíceis de gankar. E sem muita visão da parte de cima da selva, não dá pra dizer, ok, o caçador inimigo tá lá em cima, vamos fazer um dragão, vamos movimentar o jogo de outra maneira, sem ser agressividade. Porque é dos dois lados, olha no meio. Exatamente, chegou bem o Lowlex, o Expect não tem mana pra mais nada e já gastou o flash, tem que correr o time da origem, com isso volta à base agora o Expect. E é legal esse jogo. O Domini, meu Deus, o Domini errou. E ele jogou bem perto, inclusive, né? Foi um tiro queima-roupa e errou. No pé dele. Poderia ter tirado um pouco mais de dano ali, sim. Prejudicar um pouco a selva do Gragas, porque agora, se você notar, ele não perdeu tanta vida, né? Então, ele vai fazer o aronguejo, ele vai rotacionar, vai continuar querendo crescer ali no quesito de nível. E o Lowlex vai passar do lado dele, mas vai ser deixado por isso mesmo. Então é um jogo, Tobo, que vai ficar muito nessa. Quem conseguir fazer mais rápido as jogadas, porque tem agressividade dos dois lados, tem dano dos dois lados, mas aí fica difícil porque o Lowlex tá acompanhando bem, o Amazing vai ali já carregando o barril pra começar o dragão, Tobo. Exato, né? Já sabem que a dual lane da equipe da H2K voltou base, tanto que o Korg passa ali agora na segunda torre da rota inferior. O Amazing e o Myth e o Nils são suficientes pra fazer esse objetivo. Se aproxima agora o Cassie, provavelmente querendo colocar uma sentinela dentro desse covil do dragão. Vamos ver se isso que acontece. Já perde bastante vida o Amazing e o Myth, mas eles vão invertendo as posições e com isso a Origem conquista o primeiro dragão da partida. Olha só, Tobogo, sem usar o golpear, o Amazing não quis fazer o uso do feitiço. Pelo que parece, ele vai realmente guardar para recuperar um pouco da vida nesse azul e vamos ver se ele vai continuar pela selva. Porque para ter guardado mesmo, ó, ele pode continuar assim. Então ele vai querer estar presente ainda. Já voltou, comprou o cristal de rubi, né? Comprou também o criatrilhas, então uma ótima chamada assim dele. Eles leram muito bem, porque ele viu o Lee Sin passando, ele sabia da rotação do vermelho ser feito, então ele foi ali e garantiu o dragão com o time dele. Muito inteligente a jogada da origem. E olha só agora, o Domini parte pra cima do Soz, mas essa briga aí é aquela da rota superior de sempre, né? Acaba não ocorrendo o abate. Talvez agora com o Nils e o Myth se aproximando. Vamos ver se é isso que acontece. O Domini tem o fantasma, se precisar se reposicionar. Obviamente tem o Ragnarok, que é o seu ultimate. Enquanto isso, já fica escondidos dentro da moita ali, tanto o Kog quanto o Alistar. Mas agora sim, o Domini utiliza seu ultimate para sair do Corrida das Sombras e sair de qualquer controle de grupo posterior que pudesse acontecer. E olha, foi melhor do que talvez o Soas queria que acontecesse, Toboco, porque o Odomer, ele se precipitou um pouquinho, ele tinha visão, né, da chegada ali pela Trimoita, ele decidiu ultar pra fazer isso, que ele vai pra cima agora. Nossa! É muito bem. E olha o Domini agora sendo isolado, não tem fantasma, não tem flash e vai ser abatido pelo Nil! E por isso que foi bom o Ragnarok ter sido usado antes, pra equipe da origem, claro. Porque a ideia era trocar um pouquinho. O Olaf se precipitou, né? O Domini usou ali uma maneira de fugir. Aí o controle de grupo nele agora foi impossível resistir, então uma ótima jogada. A Origem também leu muito bem, né? E acabou subindo na hora certa, quando tava avançando a rota, com minions favoráveis. Isso dá muito... Olha o Lowlex abusando. Deus. O problema do Lowlex não foi ter ido, foi ter ido com pouca vida. Ele já chegou enfraquecido, né? Mas ainda assim se reposicionou, ele tinha o proteger a tempo, então não só a mobilidade como o escudo conseguiu sobreviver. O Amaze agora fazendo o aronguejo, enquanto isso que na rota do meio ainda nenhuma grande tensão, talvez ocorra agora, o Expect precisava daquele encanto, como não utilizou a tempo, não tinha o alcance necessário, fica por isso mesmo a briga. E aqui o Cassie sendo empurrado aí pra debaixo da sua torre. E olha, a dúvida que eu tinha já tá sendo esclarecida, né? A Origem tá conseguindo achar muito mais espaço no jogo. A Origem tá fazendo escolhas, né, melhores, só que numa janela de tempo melhor. E o Dominic quer ir pra cima, consegue ganhar a troca sempre, claro, do Shen. Ele vai sempre tendo os machados, né, quase que resetados ali quando ele consegue pegar eles no chão, então fica difícil pro Soas. Mas eu tô gostando da Origem, porque eles estão fazendo jogadas que a H2K não consegue responder a tempo. Não deu tempo de segurar no topo, né, o Aduamine, e a vantagem vai se criando. Abate, nesses detalhes, né, inclusive no farm a gente vê que em alguns casos ele tem vantagem para um lado, vantagem para o outro.
Então, nisso aí tá bem disputado também. Bem disputado, enquanto isso os jogadores vão crescendo, os seus campeões em questão de itens. A gente já vê que o Nils já tem 2 dos 3 itens da Força da Trindade. Até comentei que ele pudesse fazer o Fulgor primeiro, né? Mas pelo contrário, o Fulgor será a última escolha. Do outro lado, sim, o Riarnen até tinha comprado aquela espada longa, mas optou pelo Fulgor, que é muito mais comum no Cork, né? Ficar ali spamando seus mísseis ajuda muito a farmar, a permanecer na rota, causando dano. Então ter o Fulgor é muito importante pro Cork como primeira escolha. Sim, é bem importante, né? Para esses dois campeões nesse caso. A torre sendo focada e defendida, Toboco, pelo que parece. E eu gostei dessa escolha de fazer primeiro o Fago, depois, né, o Zelo, porque o Zelo é um item que te ajuda a caetar melhor, porque ele vai dar velocidade de ataque. E pro Kog, que é um campeão sem muito escape, é bom você ter esse kite aprimorado pela escolha de itens para se movimentar um pouco melhor. Até porque ele vai ficar sozinho na rota, né? Pelo que parece ali, ele vai ficar ali farmando enquanto tem a rotação do jungler mais suporte. Então, contra um Olaf, principalmente, esse kite vai ajudar bastante. E no meio, parece que com as voltas à base, que já teve X-Pack 1, 2 vezes ali, ele já segura muito melhor o Rio, né? Ele só tem o Morello ali e já consegue. E olha o Olaf como fica isolado lá embaixo. Exato, e tem invasão por parte da Origem, né? A gente vê o Amazing, já está esperando alguém passar aí por essa moita. Enquanto isso, o Mif também posicionado, o Amazing até já utiliza ali da sua fúria da bebedeira. Suspeitava de algo o Lolex, por isso que até utilizou a mão da Sônica. Com isso, vai ter a fuga agora da Origem, mas ainda assim, a Origem que vai ditando, digamos assim, um pouco mais o ritmo da partida. Pois é, eles vão pressionando. E isso é importante para eles, porque essa falta de visão que tem a H2K, tanto se mostra isso com a onda sônica ali, né? Em toda moita que tá passando no Lolex, ele vai jogando uma habilidade para ter visão. Mostra que a Origem realmente está dominante, então eles vão buscando visão muito mais a fundo, eles andam muito mais livres pela selva inimiga e podem rotacionar melhor para qualquer rota. Podem pressionar o meio de repente, como podem descer para a rota inferior, vem controlando ali o farm também dentro da selva, não perdem tempo, tanto é que tá ali uma vantagem um pouquinho até gorda pro Riarnen na questão do farm, né, mas ele ficou lá em cima e ainda assim é a compensação, porque o Kog'Maw pegou o abate, então tá forte também. Vamos ver se ele até fecha a Força da Trindade, inclusive, com a volta, quando ele voltar à base, porque ainda não voltou, decidiu ficar por ali embaixo por enquanto o Nils. E o jogo prossegue aí, Toboco, sem muita ação agora, todo mundo voltando pra base. Exato, só farmando. A impressão que me dá é que o Nils não tem ouro suficiente ainda pra fechar a Força da Trindade. Ou se tem, quer esperar ainda pra também fechar Trevas do Berserker, né? Tem a velocidade de ataque. Enquanto isso, o Ryu vai empurrando pra debaixo da torre X-Pack. Ocorre o oposto, né? Era o X-Pack que tava conseguindo pressionar o Ryu a todo momento. Muito questão também de o X-Pack não ficar avançado tanto tempo, até para evitar alguma chegada do Lolex. Os dois caçadores nessa partida pouco presentes, tirando aquela luta inicial, né, que abriu o espaço para o First Blood e o abate na sequência. Tanto o Lolex quanto o Amazing, só na selva farmando, tranquilos. Muito mais o Lolex, né, 53-32. Agora sim aparece o ouro na telinha, enquanto isso, Torre da Rota também sendo pressionado, já tem o Souza aqui em defesa. A gente pode ver, né, 1.300 de ouro. Então ele não tem o ouro realmente suficiente para fechar a bota, apenas a Força da Trindade. Mas já vem e forte. Ele não tinha naquela hora para fechar também. Exato, ele teve que ficar um pouquinho mais de tempo. Ainda assim, vai dar para ele juntar com o time, né? Ver uma onda de Minions no meio que foi segurado por enquanto pela Origem, né? O X-Pack ficou segurando e agora vem o Nils. Então fica mais fácil para eles. 2 Clear Waves muito potentes, né? Tem agora o Mando Vazio para usar e tem o Orbe da Ilusão. Então tá ali por enquanto seguro. E é importante para a Origem ficar próximo do meio, tanto para defender numa possível impressão da H2K, que poderia fazer a troca pelo dragão, que inclusive foi iniciado. Então, a H2K não vai conseguir levar a torre, não vai conseguir fazer aquela moeda de troca. Eu levo a torre e você leva dragão. Vai ter dragão e, por enquanto, a Origem segura todas as torres com exceção do topo que foi levada mais cedo, né? Então, consegue jogar bem. E, de novo ali, ó, buff para eles. Teve até ali a esfera espião sendo utilizada, né? Mas já dá pra saber que o dragão foi feito, então tá tranquilo. A H2K perdeu o segundo dragão deles. Lembrando, né, estamos no 5.14 no mata-mata da LCS, então evidentemente quando morre o dragão e o barão, a equipe que não fez o objetivo ainda assim tem o tempo com defeito, né? Enquanto isso, o Dominic lá na rota superior já tem o Cutelo Negro fechado, um item muito importante para ele conseguir duelar contra esse Shen, por exemplo, e até mesmo ter a perseguição contra futuramente o Nils ou até mesmo o X-Pack, caso venha em defesa do Nils, né? Fique na backline. É um Olaf, né? É aquilo que a gente fala, não tem como parar um Olaf. O único jeito de você parar é causar um dano muito alto em pouco tempo. Sim. E evitar, né, que ele chegue na sua backline. Mas, bom lembrar da passiva do Olaf, né? Quanto menos vida ele tem, mais velocidade de ataque ele ganha. E ele tem roubo de vida.
Então é difícil. É um campeão que ele tem, dentro do seu kit, ele tem muita sinergia. É, claro, é porque penetração de armadura do item, mais o dano verdadeiro dele, o fato do item também ter vida, contribui na velocidade de ataque dele. Ele vai perder, obviamente, mais vida. Ele vai durar mais nas lutas, é bem importante isso. E olha como ele foca realmente nessa vida. Mais 2 cristais de rubi. Então vem bastante forte, a gente vê aí na questão de liderança de ouro entre as equipes, né? Em 13 vitórias e uma derrota ali. Pouca diferença, né? 13 vitórias, 12 pro outro, uma derrota até agora. E o déficit de ouro e a liderança de ouro. Muito próximo as duas equipes, Tomou. Muito próximo. E uma coisa que mostra, né? Quando chega na casa dos 20 minutos, quem tiver mais ouro tende a vencer. Sim. Porque dos dois lados. Comentou, é uma derrota só pra cada um. É como a gente falou até na análise, é quase 100%. Sim. E é uma diferença pequena. Se for olhar pro jogo, né, cedo já temos itens fortes na mão dos jogadores. Claro, isso devido às torres levadas cedo. Principalmente a origem também é muito focada em fazer os objetivos. A força também é somada, não só o ouro, mas como na questão também de trocar. A gente vê, a H2K farma melhor. Consegue pegar mais minion, mais ouro, consequentemente. Porém o buff tem a compensação, então um jogo muito próximo, 17 minutos, é ali 1.900 de ouro, então é bem indeciso. O jogo foi disputado nisso e também nessa característica aí que a gente falou, Toboco. Do ouro a diferença não é grande, então não dá pra dizer quem que vai ganhar. E olha agora a chegada contra o Ryu, só falta o encanto do X-Pac. Nossa senhora, o X-Pac jogou totalmente errada, skill muito longe do Ryu. Agora tem que se reposicionar a origem. Vem chegando o Lolex, teleporte agora do Odoamne. Já utiliza ali seu fantasma junto com o Ragnarok. Todo foco em cima do X-Pac, abatido pelo Garen. O Mif tenta sobreviver, mas a situação é complicada. O Odoamne vai fazendo a linha de frente. Olha o Mif agora, foi isolado pelo Lolex. Bom teammate do Amazing, vai conseguindo compensar um pouco a luta agora o time da origem. Double kill por Amazing e fica 2-2 a teamfight, Pepo. Uma ótima jogada, a origem tava muito mal, Toboco. Eles estavam sendo perseguidos. Vem o Ryu ali tentando jogar a lentidão. Pegou o Nils de tabela com lança purpurina, mas vamos ver se vai continuar por ali, né? O Domini tem vida, o Riaren também. É perigoso defender essa torre pela vida do Kog. Exato, enquanto isso até utiliza o seu golpear, a torre vai sendo focada. O Domini tem que tomar cuidado, dessa vez não contra o Ragnarok. Já vem se aproximando do X-Pac, saindo da base junto com o seu companheiro Mif. Permanece no cerco a torre H2K, mas como eu falei, vem chegando agora tanto a Ahri quanto o Alistar. Tem que tomar cuidado com a H2K. Os membros do time da origem que morreram, inclusive, né, na jogada. E é interessante a gente ver no replay que tudo começou ali com a jogada do X-Pac em cima do Ryu. E o problema foi que o X-Pac vai acabar morrendo, né? A gente viu ali o encanto dele totalmente numa direção oposta. Claro que também contou com o flash do Ryu pra prolongar essa distância, mas de fato, o Mif tomou muito dano. Ele foi curado pelo Kog, se ultou. O problema foi o X-Pac foi pego lá atrás, tomou muito dano, pegou a âncora nele, né? Teve toda a proteção possível em cima ali do Mif e claro do Nils também. Tanto é que o Soas ficou muito tempo ali livre do dano, né? E a jogada do Amazing aí mereceu o double kill pelo barril que ele jogou. E daí ficou nessa 2-2. Mas lembrando, a H2K leva a torre do meio. Então 3 torres a 2. O ouro continua na vantagem pra eles. Toboco, mas de novo, é uma vantagem mínima, muito pequena, não dá pra considerar ainda. Mas vai chegando aos 20 minutos e a menos que ocorra uma luta grande a favor da origem, a estatística estará a favor da H2K, né? De quem está à frente no ouro aos 20 minutos. Eles terão que brigar contra a estatística nesse caso. Eles têm buff pra tentar brigar por isso, mas realmente você mesmo gosta de frisar e é muito importante essa frase, né? Números não se discute com eles. Não se discute, mas tabus estão aí para serem quebrados, né? Então tem também o outro lado da moeda. Enquanto isso, a H2K vai empurrando lá na rota superior com os minions. O Odomini, né, vai empurrando a rota com os minions. Tem até a coisa da sombra dos Souls, mas é só ali para machucar o adversário. Vem chegando o Cassie, mas também vem chegando o Mif. Com isso, vão tentar segurar agora essa torre. Tem bastante minion lá, então vai aquele ataque básico do Odomini. Ele tem que voltar também, claro, sempre porque é complicado para ele. Porém, agora, Liu Shen... Exato, teve até um da Sônica do Lolex que acertou o Soas. Ele tenta formar o mais rápido possível. O Nils fica sozinho agora no split push aí com o seu Kog. Antes ele vai tentar focar essa segunda torre. Já vai recuando. Teve um ping no vermelho por parte da H2K. Se caso o Nils for pra lá, consegue roubar esse objetivo. Pois é, e, ó, Pepe, tá aí. A H2K passou os 20 minutos liderando no ano. Será que isso é um sinal? Vamos ver, né? Vamos ver. O Nils ali, ele ia focar aquela torre, mas ainda assim teve a descida rápida do Ryu. Ele voltou base, comprou item e conseguiu chegar a tempo de defender. Porém, querendo ou não, descendo para defender do Kog ou não, a torre do meio já começa a apanhar de novo pro X-Pac que se aproxima.
E tem que correr agora, que o Domini tá ali do lado dele. Olha o X-Pac, muitas dificuldades, utiliza o ultimate. O Domini vai agora com o Ragnarok. Tem que tomar cuidado do Domini. A gente viu que um tiro ali do Kog já machucou muito, né? Um ataque básico ali do Kog machucou muito o Domini. Sim, sim. E a jogada ao vivo. Sim, a jogada do X-Pac foi inteligente. Ele juntou com o time, por mais que fosse uma direção ali próxima do Olaf, ele juntou com o time e usou ali o ímpeto espiritual, porém, ele teve que sair para usar o ultimate dele, né? Ele teve que se livrar de um possível dano maior que ele pudesse tomar, e isso abriu espaço para a HDSK conseguir fazer o primeiro dragão deles no jogo, Tuboco. Mas existe a compensação. Olha o topo, olha o Soas onde tá, o Olaf vai ter que defender. A pressão da Origem é muito constante. O Kog lá embaixo, a Ahri no meio, agora o Shen no top, então eles estão muito presentes nesse mapa. Muito presentes, mas a gente vê que o X-Pac em especial não vem fazendo uma partida tão assim, ele não tá com a estrela ainda nele, que é um jogador que geralmente decide, né? Ele consegue ser muito impactante, vem errando muitas skills com a sua Ahri. Nesse último dragão, a questão dele ter sido pego, sofreu todo aquele dano, acabou entregando o objetivo para H2K. Falta um pouco de foco aí por enquanto por parte do X-Pac. Ainda mais na questão de que ele tá jogando contra o Ryu, que só ganhou de Ahri até agora, só mostrou uma Ahri muito poderosa, né? Então tem esse peso a mais em cima dele, mas com certeza, né? E fica aquela coisa, se o X-Pac não tá conseguindo trazer um jogo tão forte, cai tudo em cima das costas do Nils. Porque ele tá com o Kog, ele tá com o Hyper Carry, que tem que ser protegido e que vai derreter os alvos. Então é interessante ver por esse lado. E mais curioso ainda é a evolução que ele fez da bota. Ele fez a bota verde, que dá mais velocidade de movimento. Olha do Amine, nossa, utilizou o Ragnarok no momento certo, o Pepo, mas gastou o fantasma. Gastou fantasma e ultimate, né? Então tá ali sem muita defesa, inclusive tem ali até o teleporte lá embaixo do Shen, eles já desistem da ideia de trocar por um possível Barão cedo. Se eles pegam abaixo, talvez sim, mas né, já desconsideram a ideia. Olha que é o tamanho da bota do Kog, espontaneidade, né? Que dá velocidade de movimento passivo. Isso, eu tava falando exatamente pra ela, daí o Olaf foi pego. Então, é uma bota diferente, mas que faz sentido para um Hyper Carry que se movimentar melhor. Nossa, e olha agora o Lowlex foi isolado e burstado, ainda assim recebe o ultimate da Orianna, mas cai na sequência, perdeu o ultimate da Lulu, enquanto isso olha a luta, Flash correndo das sombras, o time da Origem encaixa uma boa luta, Killing Spree pro Amazing, continua a perseguição, ótimo combo do Miff, vai cair também o Guiarden, Killing Spree pro Nils! Que show, Toboco, a Origem deu uma aula de como voltar em uma luta, o Dominic continua por ali, tem o Nautilus também, mas não dá pra confiar neles pra parar. Ele vai jogando ali os machados e o Nautilus quer pegar o Miff. Olha agora o Soas, foi pra cima, teve o time do Nautilus, levantou vários jogadores, o Barão permanece sendo feito, a Origem ainda tenta conquistar esse objetivo, o Domini exaustado, olha esse flash do Nils, mas morre pro Barão, incrível! O Amazing ainda volta a fazer o Barão, o time da Origem consegue um ace não oficial, e o primeiro Barão da partida é da Origem, Pepo. Pois é, Toboco, e o Kog sempre vai estar acompanhado, não vai fazer tanta falta pra ele um buff de Barão assim. Ele morre, mas o time faz o objetivo e consegue pegar todos os abates. E a gente vê a jogada aí, né? Tudo que aconteceu para esse Barão acontecer. Olha como o Lowlex foi longe demais. O encanto não foi pego exatamente pela cabeçada do Alistar, mas todo o dano foi causado. E olha só o flash do Soas agora para pegar o Ryu. Aí acabou, não tinha proteção da Lulu. E de novo, mais uma vez a gente vai ver alguém acertando um ótimo controle de grupo. Flash, cabeçada e pulverizar. Logo em seguida provocar em cima do Guiarden. Foi incrível, a jogada foi uma sequência de acertos da equipe da Origem que renderam esse Barão. Então, realmente uma excelente jogada, vieram preparados demais para essa série. Preparados demais, o Soas 100% com o seu Shen, impressionante, 207, já fechou a armadura de espinhos, tenta negar, né, parte do dano do Olaf, também do próprio Cork, apesar de que a grande fonte de dano do Cork é mágico, né, mas conta também com o ataque básico. É impressionante. A Origem vem fazendo uma ótima partida e depois dessa luta, como já apontou o Pepo, conquista esse primeiro Barão e agora sim, né, pode partir para empurrar uma rota, começar a levar a linha T2 de torres da equipe da H2K, acelerar essa partida e lidera no ouro por volta de 3.000. De fato, com esse buff do Barão, eles vão poder fazer isso muito melhor, né, Toboco? Eles já tinham vantagem de buff, né, na questão de dragão, então para levar estruturas eles conseguem levar muito mais rápido. A itemização, principalmente do X-Pac, que pegou um abate no jogo até agora, já aumentou porque ele pegou assistência também. Então ele acaba crescendo, o Rabadon vai fazer muita diferença pro dano dessa área. O Kog já tá muito complicado de segurar pela velocidade de ataque que ele tem para derreter os alvos, então
olha a pressão que a Origin vem trazendo. São 5 para defender a rota inferior e o Shen tá no meio. O Shen tá no meio, porém ainda tá um pouco longe da T2 da rota do meio. Enquanto isso permanece o cerco. O X-Pac tá com triple buff, tá com azul, vermelho e barão. E agora sim, o Sua chega, tem o dano ali pra bater nessa torre, tem esses minions fortificados. Chega o X-Pac agora também pra ajudar. Fica muito difícil pra equipe da H2K segurar toda essa pressão. Lá na rota inferior permanecem outros jogadores da Origin, ficam nesse cerco, tem um COG fortificado pra conseguir também levar rapidamente essa linha de T2. Olha só agora o Amazing, ótimo ultimate pra parar o Lolex, porém continua a perseguição. Enquanto isso cai a segunda torre lá da rota do meio. O Amazing consegue sair vivo, Pepo, e sobrevive os jogadores da Origin. E jogou bem demais. Ele tinha, claro, a visão da sentinela, mas o barril explosivo dele foi muito rápido. Ele teve um pensamento ali de, ok, estão vindo pra cima de mim, eu vou empurrar um deles. Ele foi pego no controle de grupo, mas jogou a habilidade antes. E isso fez com que o Soaz não tivesse que ultar, não tivesse que gastar a ultimate dele num momento aí que talvez a Origin precise. A torre não cai lá embaixo, mas no meio cai, né? Não tem como segurar. Nesse momento ter um barão no jogo, Toboco, significa que você vai levar torres. É muito difícil para qualquer time, com os 39 mil de ouro, parar uma equipe que vem forte, com o buff, né, de segundo buff de dragão, mais o barão em cima dos minions, é muito difícil segurar. Foi o que aconteceu ali. O buff já não deve durar muito mais tempo, mas torres foram levadas e tem ali 15 segundos para voltar o dragão. A Origin tá muito mais em condição agora de conseguir fazer do que a H2K. O Domino até pode ficar na rota superior e tem o teleporte, mas sim, a equipe da Origin conquistou uma grande vantagem, vai conseguindo agora finalmente todo o espaço que era necessário para fazer esse terceiro buff de dragão. Chega até o Riarne aqui, tem visão a equipe da H2K em partes, né? Tem só essa sentinela aqui atrás do Covil, mas não tem como, eles não vão contestar, tanto o Lolex quanto o Ryu vão voltando base. E sim, o terceiro buff de dragão, aliás, o quarto dragão vai ficar, o quarto dragão do jogo, e o terceiro pra Origin. Pronto, tá aí. A gente se confundiu todo. É muito dragão. Porque nesse jogo ele foi feito muito cedo, né? A rotação da equipe da Origin no comecinho foi uma situação onde o Amazing viu o caçador inimigo do lado, mas ele sabia da ausência da rota inferior, né? Que tinha voltado pra base. O Yarden tá passando pela sentinela, não tem visão de quem tá por ali, mas ele tá ali muito, né, muito cauteloso, ele não tá avançando. Ele não tem visão do time inimigo, então quando você tem esse blackout na visão, né, do time inimigo, você não avança, você não arrisca, principalmente com o poder de pick-off de um Gragas, um Alistar, então tá jogando bem ali seguro, porém tá atrás, a H2K precisa movimentar o jogo, e é difícil, o Lee Sin não teve tanto impacto, e é um campeão que você tem que fazer aparecer no começo. Com certeza. Eu diria até mais, o pico de poder do Lee Sin já foi, né? Já passou. O Lee Sin agora tem muito mais aquela função de ficar o mais tanque possível e de ser um iniciador, né? De isolar um alvo adversário. A gente viu que o Lolex tentou isso naquela luta que abriu espaço pro Barão, mas não deu certo, né? Ele foi muito isolado, ele até virou o oposto, né? Ele que foi isolado por conta do Alistar. O Alistar também tem essa questão, né? Às vezes ele encurta a distância com o flash e isola o alvo adversário e aí você consegue burstá-lo, né? Teve ultimate da Lulu e etc, mas não teve como, o dano causado foi muito grande. Enquanto isso, a equipe da Origin fica nesse cerco aqui na rota inferior, na segunda torre da rota inferior. Ela já está praticamente destruída, né? Tem pouquíssima vida, é muito difícil de contestar, por isso que eles vão nesse objetivo e tá livre. Vão conquistar a quinta torre na partida e o segundo barão nasce em 1 minuto e 47. Não existe muito esforço pra isso, né? Eles vão... Opa! Olha só a iniciação, mas o Cassie acabou não encaixando muito bem. O Mythic foi o foco, vai caindo o Cassie, fica com o abate X-Pac. Todo o foco em cima do Amazing, ainda vai chegar o Soaz e também o Domino a qualquer momento. Vão agora pra cima do Lolex, o Encanto ainda tenta acertar. O X-Pac partiu pra cima de todo mundo. O Domino sem foco porque acabou ficando muito longe dos seus companheiros. Enquanto isso fica aqui embaixo o Nils batendo. O Amazing tenta enrolar o máximo possível. O Kiani pode ficar com a bate. O Amazing sai vivo de forma milagrosa, incrível. Soaz agora perseguindo o Kiani. Uma corrida das sombras e sim, Killing Spree pro Soaz. Jogou bem demais, Toboco, e sai vivo ainda assim, mesmo sendo a terceira torre de uma rota focando com o laser. E olha o Amazing, quis demais. O Amazing acabou de sair vivo de forma milagrosa e faz uma bobagem dessa. Pois é, não só ele, como também o X-Pac. A gente não viu no detalhe porque a luta seguiu na parte de cima, mas o X-Pac foi muito fundo, Toboco. Ele quis ir demais e ele se posicionou muito mal por isso. A gente vai ver na volta que o Cassie apanha demais, vai morrer muito rápido. E olha como vira agora, o Amazing vai dar aquele bait, vou fugir, ele vai voltar em cima do Lolex. Vai conseguir atordoamento, mas o X-Pac usou Flash e Ímpeto Espiritual. A terceira carga já tinha sido utilizada. E olha como o Ryu apanha muito pra ele, mas também ia pegar o abate. Vem a proteção, claro, né, do Mif pra segurar. O X-Pac quase morre, olha aqui, nesse momento. Tinha Pix em cima dele. Sim, aí tem aquele momento, né, que vai seguir.
E aí vem a jogada do Amazing, que quis muito, vai dar a lentidão, vai tentar a barrigada, mas aí ele tomou um flash, né, de... Tomou o dibre. Tomou o dibre do flash da Lulu e foi pego embaixo da torre. Esse flash dói, Pepe. Esse é aquele flash que você solta a mão do mouse e fala, opa, deu não dava. tudo errado. Eu achei que dava, mas não dava. Exato. E olha só agora o Myth utilizou ali seu talismã. Olha que bacana, o Myth fez o Arauto de Zac. Aliás, o emissário de Zac, né? O novo item, o mais recente no League of Legends. Então bem interessante. Aumentar o acerto crítico, né? Do Nils. E a gente vê, ó, que tem uma animação em volta do Kog. Significa que o item está linkado com o Kog. Sim, é sim. óbvio, né? Já que o Alistar é o suporte e o Kog é o AD. Sim, claro. E é um item interessante porque ele também aumenta o poder de habilidade, o que pro Sim. Kog exatamente não é um interessante. problema, porque ele também tem um tiquinho de dano mágico, né? Então cai bem, sim. E é um item que dá poder de habilidade também. A cura do Alistar vai ser maior. Opa! Olha o Lolex, pode abrir espaço para um barão, mas acabou se reposicionando. E olha como o Shen já segura. É que ele foi dano verdadeiro, Toboco. E ainda a gente vê assim a vida do Soaz um pouquinho se mexendo. Claro, que ele tem muita vida acumulada. Olha a briga, só o Myth. iniciação em cima do Myth, já utiliza o ultimate, o Shen já ulta em cima dele, utiliza de novo o talismã, vai tentando se aproximar dos adversários, pode ter uma iniciação em cima do Lolex, Corrida das Sombras utilizada, todo o foco do Cassim, Killing Spree pra X-Pac. E olha que jogada boa, o Soaz usou no limite a Corrida das Sombras, ele não usou o flash, e ele fez com que o Lolex desse um flash pra fugir, que ia pegar o controle nele. De novo, elimina um membro importante da equipe da H2K, seria controle de grupo, né, peel, ou linha de frente que fosse. E isso abre espaço para uma tentativa de barão. Digo tentativa, porque tem 4 da H2K para tentar impedir. Exato, e o Lolex tem o golpear, vamos ver se ele vai tentar se aproximar, não conta com flash, mas ainda, olha o Domini, virou foco, Corrida da Sombra, sensacional do Ryu, olha o Soaz, sai vivo ainda, Rampage para o X-Pac, toda a perseguição em cima do Domini, vai voltar mais o Soaz, mas ele tem ainda o seu teleporte se quiser, mas não, Pepo, ele vai ficar, vai ajudar os companheiros, e pelo que parece teremos mais um barão para a origem. Perigoso para ele ainda, porque o Riarne tem mísseis, tá sendo visto pela Sentinela, mas o Nautilus também vem, Toboco. O Soaz vai querer ficar assim com o time, ele tem uma recuperação muito boa com o Alistar. Vai ser... Nossa, olha o Lolex. Nossa, Lolex, nem deu tempo de narrar, foi explodido pelo time da Origem. A Origem ainda assim vai roubar o buff do azul, conquista o segundo barão e Pepo tem o jogo na mão. Pois é, e para um jogador que tava 1/0/4, subir para 4/1/7, que foi o caso do X-Pac, já foi um aumento muito grande, né, na participação dele no jogo, né, o quanto ele pode trazer de dano pro time agora. Ele foi autor ali de boa parte do dano na jogada em cima do Lolex, mas a gente vai ver ali o replay anteriormente, né, antes de fazer esse barão, como foi pego fora de posição do Omni por uma cabeçada. E ele não teve rapidez suficiente para usar o Ragnarok antes da cabeçada empurrar ele. Então ali pelo tempo que ele tomou dano, ele acabou caindo, morrendo, e aí não tinha mais como, né, já tinha morrido 2, o Nautilus tinha acabado de voltar, mas até ele vinha andando, vinha a pé, já era difícil para ele de novo. Origem, aos 33 minutos, segundo barão na mão deles. E dessa vez, Toboco, é para fazer o quarto buff do dragão e empurrar muito. Nossa, flash do Cassim pra se reposicionar, a gente viu que teve a barrigada do Amazing. Enquanto isso, quarto buff de dragão nas mãos da Origem. Vamos ver se vai tentar contestar a H2K, mas a situação é muito complicada. Até utiliza a esfera espiã, mas não tem como, Pepo. Chega tarde demais o Lolex, até acerta a onda sônica, mas como eu falei, tarde demais. A torcida comemora, bate palma, ainda mais os torcedores da Origem, que vê seu time muito próximo da primeira vitória nessa série. E curioso ver o Ryu fazendo split push, né, Toboco? Claro, o Shen segura bem. O tamanho do Alistar. Ele tá com o elixir de ferro, então ele pode tancar com o time, inclusive. Ele tem um mina acabando. Ele lutou, ele tá Sim. tancando a torre. Não tem como, é um Alistar. Ele resiste muito, vai destruir o primeiro inibidor da partida da Origem, cada vez abrindo mais espaço. Super Minis, olha só o Amazing, iniciação em cima do Ryu, todo o combo em cima dele, Deus fica com o abate. Corrida das Sombras agora, o Soaz é afastado, lindo ultimate do Lolex, mas pelo que parece não é suficiente. O Domini com o Ragnarok, mas talvez foi cedo demais. Enquanto isso, todo o foco em cima do Cassim. O time da Origem vai abrindo espaço para abrir a série 1-0. Unstoppable para o X-Pac, vai aproveitando os minions com o barão, já vai focando a primeira torre do Nexus, teleporte do Soaz para ajudar esse minion a tancar, continua todo o foco, tem 2 jogadores mortos H2K, primeira torre, segunda caindo agora também, Nexus exposto e vitória da Origem 1-0 na semifinal. Toboco, sem dúvida, um jogo disputado demais, como todo mundo esperava, mas a equipe da Origem teve paciência para voltar, porque até o momento em que eles tiveram aquela primeira luta que rendeu o barão, eles estavam ok, vamos jogar na agressividade, a equipe da H2K respondia do mesmo jeito, mas quando eles acharam espaço para virar e ganhar um pouquinho de vantagem com aquela luta, eles não pararam mais no jogo.
A gente não viu eles, a partir daquele momento, não buscando mais luta, buscando pick-off, buscando torre. Eles, dali em diante, falaram, agora a gente vai ganhar esse jogo. Essa vantagem vai dar esse jogo pra gente. E foi assim. Eles só na agressividade conseguiram. E olha só essa vitória agora, nesse finalzinho. Jogaram bem demais, na base inimiga. Então, excelente partida pra Origem. Eu diria que a Origem começou, digamos assim, já na primeira marcha e levemente passou a segunda. E aí depois já foi pra quarta, quinta, sexta, impressionante, acelerou muito o jogo. E a gente falou dos tabus que estão aí pra serem quebrados. A Origem tinha menos ouro aos 20 minutos e ainda assim venceu. A gente já vai aproveitar, pessoal, claro, com a presença do GSTV e já vai pros melhores momentos dessa partida, onde a Origem abriu 1-0 na semifinal da LCS Europa. Pois é, o começo de jogo foi bem próximo das duas equipes, a H2K saiu um pouquinho à frente aos 20 minutos na questão do ouro, só que a Origem conseguiu executar melhor do que a H2K a questão principalmente do split push. O Soaz conseguiu utilizar esse split push do Shen de forma que o Olaf não estava tão presente, porque o Olaf ele precisava chegar antes da luta, ele precisava iniciar, precisava estar junto para chegar com a Lulu, enquanto o Shen chega muito bem com manter a união. É melhor ele não estar na luta e chegar com manter a união, caso o Olaf vá com tudo pra cima do Kog'Maw. E ele também tinha, claro, a presença do escudo justamente, que foi importantíssimo em algumas lutas. Nesse momento, uma bela sequência de controle de grupo do time da Origem. E aí a H2K tentando jogar pra cima, tentando buscar o espaço deles. Essa luta começa muito bem pra equipe da H2K, eles vão encontrando o momento, teleporte bom do Omni, consegue ir pra frente, fazer a linha de frente que ele precisa, porque muito resistente nesse momento, o teammate da Lulu, escudo, ele precisa continuar indo pra cima, mas a chegada do Amazing para devolver 2 eliminações pra ele, 2 pra cada lado. Ficou bom ainda pra Origem pela forma que eles responderam, pela forma que eles reagiram à chegada do time da H2K. E o jogo foi, até esse momento, mais ou menos isso. A H2K indo pra cima e a Origem respondendo. Só que agora, o Lolex acaba sendo muito exposto, o teammate do Shen e o Nils, e mesmo o Nils com pouquíssima mana, continuando pra cima, utilizando o kit do campeão, e vão abrir espaço pra realizar o Barão. Belo flash com o combo do Nif, garantir a eliminação em cima do Riardo. 3 mortos, contando também o Caçador. Fica difícil do time da H2K contestar esse Barão. E é esse Barão que dá vantagem realmente do jogo. Pelo menos o espaço, a passada que o time da Origem precisava. Vai bem ainda pra cima do Omni, o ataque do Barão é o suficiente pro Kog'Maw morrer, mas mesmo sem o atirador, o Barão já com pouquíssima vida, a Origem sabia o que eles tinham que executar. O time da H2K veio pra cima, para o Barão, mata os inimigos e depois termina, realiza esse Barão. Com 4 buffs, ficava tranquilo do time da Origem de puxar isso pra cima. Essa jogada já tá no finalzinho, né, da definição daquela luta grande que ocorreu aí próximo a esse vermelho, mas tem a eliminação também do Soaz pra cima do Riarnan. O Riarnan que fez uma partida boa com o seu Cork, ele teve um early game muito favorável, conseguiu começar bem, mas quando chegaram juntos em equipe, realmente o Nils cresceu, o Nils estava com os mesmos itens que o Riarnan tinha, mas o Kog'Maw com os mesmos itens que o Cork. O Kog'Maw realmente, o alcance dele é muito maior, o dano dele é maior, e o time da H2K não tinha como virar essa situação. Senti também que o Lee Sin não foi tão participativo a partir das primeiras movimentações, a partir do early game. É um campeão difícil realmente de encaixar o mid game, e esse é o principal ponto fraco do Lee Sin, e o Lolex acabou não conseguindo fazer valer esse pique. O Gragas pode ter tido um early game não tão favorável como o do Lee Sin, mas aquele double kill dele trouxe muito ele de volta pro jogo, ele ficou muito forte, muito resistente, controle de grupo importante, e o time da Origem realmente soube definir essa partida, foi um time superior nesse jogo de hoje, e sabendo exatamente que o time da H2K ia jogar, como eles iam jogar, por onde eles iam jogar, qual é o estilo de jogo da H2K, que é realmente uma composição de luta, de partir pra cima, de brigar, e a Origem, que durante a fase de todos contra todos apresentava diferenças, um jogo diferente desse, hoje apresentou a luta, pelo menos nesse primeiro jogo, e jogou muito bem. A área do X-Pick encaixou muito bem como última escolha, e eles conseguiram definir agora nessa luta. Depois de tancar um pouco a torre, o Ryu ficou exposto, foi burstado, mesmo com flash não conseguiu reagir, e aí ficou tranquilo pro time da Origem, com a composição que eles tinham, com o buff do Barão, partir pra Sorriso do Nexus e definir o jogo. A grande pergunta, até curiosa, não é nem na partida que eu tenho com você, GSTV. Como você vê esse novo item emissário de Zek? Teve o Alistar fazendo, só para a pessoa entender, né? Ele tem um efeito passivo, que ele dá 50% de acerto crítico e também aumenta o poder de habilidade. Você linka ele, né, com o seu aliado, né? No caso ali o suporte vai linkar com a AD Carry, com o atirador, né? Como é que você vê esse item? Parece que vai virar tendência. Eu acho que ele é bom pra você utilizar junto do Kog'Maw, porque como o Pepe falou, ele até utiliza um pouco do poder de habilidade. Mas o que eu não gosto do emissário de Zek hoje é que esse buff, essa melhoria que ele dá,
ele acontece em alguns momentos e você não tem muito controle sobre isso. Porque ele vai te dar o aumento da taxa crítica, só que não é sempre. Precisa ficar próximo do suporte, acumulando cargas, e aí no momento que o atirador usar um ataque básico, vai ativar o efeito. Então, se você estiver distante de uma luta durante algum tempo, ele vai ser ativado no início da luta. Mas se você está sempre buscando algumas pequenas lutas, ou por exemplo, você para fazer um aronguejo, você utiliza o buff, o bônus do item antes. Então, o que eu não gosto é a falta de controle de realmente não poder escolher quando ele é utilizado, mas é um buff muito bom. Vamos ver se ele continua aparecendo. Perfeito, muito obrigado, JCV, pela sua análise, obrigado, Pepe, pelos comentários. E pessoal, a gente vai para um breve intervalinho e volta já com o segundo jogo da semifinal da LCS Europa, H2K versus Origem. Fique com a gente.